Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live nossa essa semana sobre governança e inteligência artificial, um tema que está cada vez mais quente, agentes autônomos, a IA decidindo, agindo de forma autônoma, né? Então, como é que a gente implementa toda essa questão da governança? Vamos falar de compliance. Eu vou iniciar essa live, né, falando um pouquinho sobre a questão da governança IA. Depois temos a presença ilustre do Dr. Fernando Burri, que é um parceiro nosso aí, um fera nesse assunto aí de compliance, LGPD, agora um foco também em governança de IA. Depois o Fernando Neri vai falar um pouquinho sobre a questão de governança, né, e como é que isso se desdobra na questão da governança e inteligência artificial. E, por fim, a Cris, né, a nossa head da Risk School, ela vai dar alguns insights finais aí, como é que a gente está tratando esse assunto de governança de inteligência artificial, também dentro de um paradigma de gestão de riscos na nossa Risk School. Então, falando um pouquinho sobre governança da IA, né? Então, eu elegi para nosso tema de hoje falar um pouquinho dessa questão da regulamentação, né? Partindo da lei e das resoluções que existem atualmente até a tomada de decisão prática, né? O que a gente faz na prática no nosso dia a dia em relação a esse assunto de governança IA, né? Existe esse termo AI governance, né? Muito falado, né? Vamos tentar abordar um pouquinho uma interpretação e tentar estreitar um pouco esse entendimento. Eu já passo logo o convite, peço para a Giovana colocar aí no chat, se possível, Giovana, o link da minha newsletter, né, que toda semana eu tenho publicado um artigo específico sobre gestão de riscos na prática, né, tenho muito foco da gente passar as novidades, o desenvolvimento das novas normas da ISO, e realmente aí fica o convite aí para que vocês assinem a newsletter, e o nosso foco, então, é sempre falar um pouco aí sobre essa questão de gestão de riscos na prática. Especificamente na aplicação prática, né, o nosso envolvimento aí com o desenvolvimento das normas internacionais, os frameworks, e o que a gente poderia considerar aí como as melhores práticas para decidir sobre o uso de IA com base no risco, né? Então, já é uma mentalidade que a ISO tem trabalhado muito, o conceito aí de risk-based thinking, né, ou mentalidade baseada em risco, e a gente sabe que risco, por definição da ISO 31000, é o efeito da incerteza no objetivo. Se a gente tem objetivo, a gente tem uma série de incertezas essas que a gestão de risco consegue endereçar. E aí vamos ver como é que isso hoje seria aplicado nesse mundo aí da questão da governança de inteligência artificial. E aí eu fiz um resgate histórico, né, desde 1950, ali na época de Alan Turing, né, sempre a necessidade ali, a demanda para que se criassem regras e normas para o uso da inteligência artificial. Então, desde Turing, né, onde tinha o desafio de será que as máquinas podem pensar, e se elas pensarem, será que elas podem tomar decisão? Veio logo o Isaac Asimov, né, futurólogo que todos nós conhecemos muito bem, né, que começou a criar as regras, né, definindo ali um pouco a ideia de que o uso de inteligência artificial precisava ser, de uma certa forma, controlado a partir de algumas regras e diretrizes básicas. E o Wiener, uma definição de cibernética, né, já trouxe naquela época todo o conceito ali de impacto social e a necessidade da gente controlar esse ambiente cibernético baseado exatamente aí no impacto que isso poderia ter na vida das pessoas e na sociedade. Hoje, então, tudo isso aí na época ali de 1948, 1950, então podemos dizer ali que 70 e poucos anos depois, esse desafio continua cada vez mais atual, né? Então, se fizermos esse resgate histórico e compararmos com o que está acontecendo hoje, o Fernando Neri sempre costuma me dizer, porque há 40 anos atrás eu estava fazendo um mestrado em inteligência artificial na COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente já tinha vários conceitos de IA naquele tempo, né? E essa semana eu postei, segunda-feira, usando aqui o ChatGPT, apareceu uma mensagem para mim para que eu conectasse o meu Gmail para ajudar no assunto que eu estava discutindo com ele. Ora, isso já é a IA agindo por nós, né? A gente sabe muito bem da questão dos agentes autônomos. Na verdade, você autorizar a IA a ler seus e-mails, autorizar a IA a enviar um e-mail para você, autorizar a IA a organizar os seus e-mails, né? Então, tudo isso já começa a trazer aí uma necessidade
de que a IA agindo por nós, a gente precisa de uma certa forma, de um certo controle, de uma certa governança em relação a tudo isso, né? Então fica já esse desafio, né? Eu parti para começar a fazer esse uso cada vez mais aí dos agentes autônomos. A gente sabe que muitas vezes o questionamento é que isso pode não ser seguro, mas segurança está na nossa trajetória, né? A gente sempre costuma fazer a referência que um navio ancorado no porto, ele está seguro, mas ele não cumpre sua missão, né? Eu lembrava que logo quando surgiu a internet no Brasil, um dos bancos partiu logo na frente lançando o Internet Bank, e o pessoal falava, nossa, mas a internet é insegura, a internet é insegura, mas não trata-se de tratar a insegurança, trata-se de tratar a segurança. Então, quem romper com esse desafio da governança, o desafio da segurança, o desafio da compliance, com certeza vai poder estar, de fato, um passo à frente, né? A gente, da mesma forma que essa onda aconteceu na internet em finalzinho ali dos anos 90, né? Agora isso acontece com inteligência artificial. E ontem, surpreendido com esta matéria, né, de que os Emirados Árabes estão definindo aí uma definição estratégica de que em 2 anos metade de todos os serviços e pessoas, vamos dizer assim, no serviço público dos Emirados Árabes serão agentes autônomos, né? Então, assim, e eu acho que nem se trata de simplesmente você pegar 100% e dividir pela metade e substituir os outros 50%. Eu acho que se trata de contratar mais 100% de robôs e de agentes autônomos para colaborar. Essa iniciativa ela tem uma realidade interessante, né? Há 1 ano e meio atrás, eu participei do GITEX lá em Dubai, que é o maior evento de tecnologia, um negócio surpreendente, enorme, enorme mesmo. E naquela ocasião, eu fiz uma reunião com o ministro de Inteligência Artificial dos Emirados Árabes. Nossa, mas assim, todos nós éramos uma delegação de brasileiros, né? A gente ficou surpreso. Como pode um país ter um ministro de inteligência artificial, né? E aí, com certeza, essa foi uma das perguntas que muitas vezes todo mundo o fazia, né? E ele explicou claramente, né? Nesse momento, né? Há 2 anos atrás e ainda hoje, os Emirados Árabes trabalham é um país muito rico, né? Baseado em petróleo, mas eles sabem que o petróleo um dia acaba daqui a 50 anos, 100 anos, 200, 500 anos, né? Então, eles têm vários programas que apontam, na verdade, a realidade futura, né? Então, neste momento, lá naquele tempo, eles já tinham identificado que inteligência artificial era um desses grandes drivers. Criaram, por isso, um ministério, e aí não é surpreendente que essa notícia de ontem, né, tenha acontecido. Em 2 anos, metade do governo vai operar com inteligência artificial, né, e investindo pesado em pessoas e capacitação, né? Então, uma das medidas de desempenho do governo árabe vai ser exatamente o quanto as pessoas, de fato, estão preparadas, capacitadas e utilizando inteligência artificial. Essa onda, então, nos remete a uma questão muito básica, né? Que se a inteligência artificial, então, ela vai começar a agir, ela vai decidir, ela vai não só ser uma ferramenta de apoio, mas, de fato, tomar decisões, quem que responde por essa ação, né? E esse é um problema clássico que a gente, na verdade, responde através da governança, o tema dessa nossa live de hoje, governança de AI, né? E aí a gente tem aí os dois eixos, as dois vértices desse eixo, né? Onde, de uma certa forma, a paranoia, o medo, né? A insegurança pode nos levar para uma situação onde a gente trava tudo, é proibido utilizar a inteligência artificial na organização, não pode se utilizar a inteligência artificial dentro do sistema, dos serviços, e aí trava tudo, né? E do outro lado, um P de permissivo, não de paranoico, né? Mas pode tudo, não, deixa o pessoal usando e a gente vai se ajustando, a gente vai se arrumando, reorganizando. Ora, isso é perigoso, de fato, né? Então, o equilíbrio está ali no meio, em algum lugar, né, onde a governança ágil ela que vai ajudar a tomar essa decisão. Então, é muito importante que, para essa questão da tomada de decisão em relação à governança, a gente possa, de fato, utilizar as melhores práticas. E, em cima disso, é que a gente faz referência às melhores práticas e às leis. A lei em específico, né, é uma pressão regulatória. Na Europa já existe uma lei, né, assim como surgiu o GDPR
que foi o precursor da LGPD no Brasil, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, surgiu na Europa também a Lei Europeia de Inteligência Artificial, né? Aqui no Brasil, nós ainda não temos uma lei, mas um projeto de lei, né, que em breve provavelmente será aprovado, né? Então, ambas essas legislações, o Fernando Neri acho que vai abordar um pouco mais sobre essa questão. Existem várias resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Justiça, de vários outros órgãos supervisores, e o importante sempre na lei é que existe um conceito intrínseco do risco, né? É preciso gerenciar risco, o conceito do accountability, né? A responsabilidade, quem responde pelo quê, né? O conceito de transparência, né? Abrir essas caixas pretas, né? Muitas vezes a explicabilidade de por que aquela decisão foi tomada, e todo o processo ter, de uma certa forma, algum tipo de supervisão, prevendo, inclusive, que o humano no controle possa ter ali um human in the middle, né? Algumas decisões não sejam 100% autômatas, né, e autônomas, né, que possa ter aí a intervenção humana para apoiar. Nesse sentido, existe um comitê específico da ISO, né, que é o SC42, do JTC1, que é responsável por desenvolver uma série de normas e padrões, documentos técnicos e especificações em inteligência artificial. São dezenas de documentos que já foram elaborados e publicados, e alguns em andamento, né? Então, isso é uma dinâmica muito grande, né? E eu destacaria para a nossa live de hoje aí, o que nós estamos chamando aí da tabela periódica da governança, né? Que são 3 documentos específicos de inteligência artificial que realmente fazem toda a diferença. Então, primeiro, a ISO 38507, que é uma norma da ISO específica para a governança de inteligência artificial, né? Ela segue aí a 38500, que também é uma norma específica de governança em TI. Então, eu diria que ela é, para a nossa live de hoje, a norma chave, a norma fundamental de governança que orienta os órgãos supervisores, né, o board, de cima para baixo, a definir o que precisa ser feito, as responsabilidades, as prestações de contas, as definições. A 42001 é uma norma central, né, porque na mesma linha da ISO 9000 para qualidade, da 14000 para meio ambiente, da 27000 para segurança, a 42000 é a norma de sistema de gestão de IA. Então, para qualquer gestão de inteligência artificial, a 42001, que é uma norma certificável, né, ela prevê, então, todo um conceito aí de sistema de gestão para ser integrado aí dentro dos outros sistemas da organização. A ISO 27001 é conhecida de todos nós porque essa especificamente ela trata sobre a questão dos controles, né? 27001, 27002, que de uma certa forma traz aí também 27701, o desdobramento disso para que a gente possa ter controles de segurança, controles de privacidade. E a ISO 31000, casada ali com a 23894, né, que a 31000 é a gestão de riscos geral, e a 23894 é mais uma norma específica do Comitê de IA, que trata especificamente, exclusivamente, sobre gestão de riscos em sistemas de inteligência artificial. Então, eu diria que essas normas são chave e são componentes importantes de uma grande solução. E aí eu trago dentro aí da metodologia do Job to be done, né, o que nós, de fato, precisamos fazer em relação à governança, e a ideia é muito básica, né, porque quando surge uma nova demanda de um uso de IA, um novo sistema a ser desenvolvido, ou um novo sistema a ser implementado, nós precisamos decidir de uma certa forma, rapidamente, se esse projeto pode ser liberado do jeito que está, ou se ele exige algum tipo de controle, né, e assim, para gerar valor sem gerar um risco, né, seja um risco regulatório, ou seja um risco realmente reputacional, ou um risco de imagem, ou um risco financeiro que possa trazer prejuízos à organização, a gente substituir esse conjunto de regras e normas por um processo de decisão estruturado. A base de executar esse job to be done, né, essa tomada de decisão, ela já existe. De uma certa forma, porque a gente trabalha num ambiente regulado, existe o compliance, existem os requisitos que precisam ser atendidos, assim, a lei e as regulamentações definem o que precisa ser feito, o que será cobrado, né? E, de uma certa forma, do outro lado, os frameworks, as normas, e dizem o como fazer, né? Então, a lei diz o que fazer e as normas dizem o como fazer. Então, esse conjunto de normas que a gente navegou, citou por aqui, né, é a ponte para que conecte os requisitos da lei com a implementação dos controles para que a gente possa ter uma IA segura, em termos de governança, uma IA
responsável, uma IA ética. Eu vou terminando por aqui, eu já deixo a deixa, né? Dentro do Risk School, a gente tem realmente utilizado muito a ideia de usar as melhores práticas sem reinvenção. Um dos workshops que a gente tem já programado é um workshop de um caso prático de governança de IA, né? Onde, de uma forma muito rápida, né? A gente pega alguns casos de uso, cenários reais de utilização e analisa, né, esse desafio à luz da governança de IA, né? Tenta utilizar um método rápido aí de 5 elementos fundamentais, utiliza como base no nível 1 ali a governança, né, para que a gente garanta que aquele sistema de IA de fato atenda a estratégia, os objetivos da organização. Em termos de gestão de risco, é como a gente operacionaliza, né? Então a gente precisa não só classificar o risco do sistema de IA para que a gente possa selecionar de fato os controles e atender o compliance, como de fato implementar questões específicas para tratar o monitoramento, para tratar a privacidade, para tratar a agilidade, enfim, toda a autonomia de decisão. E, por fim, aí, manter tudo isso sob controle em relação à decisão e à coleta de evidências, porque num processo regulado, e a inteligência artificial é um tema que vai ser cada vez mais regulado, assim como privacidade, proteção de dados pessoais, tem uma lei por trás, que é a LGPD, a gente aposta muito que IA vai seguir o mesmo caminho, né? E com isso, essa visão muito simples, né? Esse aqui é um caso típico aí de um caso prático que na Risk School a gente vai estar trabalhando. Eu não vou dar muito spoiler, a Cris Sanches vai falar um pouquinho ainda nessa live, um pouco sobre a Risk School, onde a ideia é exatamente trabalhar essa gestão de competência em gestão de risco, e a gente está vendo aqui que a gestão de risco é uma competência essencial para garantir a governança, especificamente a governança de inteligência artificial, a governança de privacidade, a governança de TI, a governança de segurança da informação, tendo sempre como base essa competência de gestão de riscos. Pessoal, é isso. Eu sugiro, convido vocês aí a enviarem seus questionamentos, suas dúvidas, suas colaborações aqui no nosso chat, aqui do Teams, e ao final das nossas apresentações a gente retorna e a gente vai tentar responder, então, as dúvidas, comentários e sugestões de vocês. Obrigado. Eu passo, então, a palavra para o doutor Fernando Borghi, que vai fazer uma apresentação aí um pouco sobre essa visão jurídica da governança de IA. Fernando, é contigo. Obrigado, Alberto. Já vou agradecendo a Módulo pelo convite. Pessoal, vamos falar hoje então sobre os aspectos jurídicos da governança em inteligência artificial. Bom, qual o contexto em que a gente está falando, né? A IA se popularizou muito rapidamente, né? Especialmente falando de IA generativa, né? E isso traz uma série de riscos que eu estou condensando aqui pela questão do tempo, né? Caixa preta, erros em decisões críticas, né? Falsos positivos, falsos negativos, uso malicioso, uso de deepfake, fraudes, viés algoritmo também algorítmico, quebra da privacidade, confidencialidade e violação da propriedade intelectual. Esses são os riscos que o direito identifica que tem que ser combatidos por meio das legislações que estão começando a surgir, como o Alberto já adiantou. Na Europa, a gente já tem o AI Act, e no Brasil, lá no Congresso, a gente tem já o PL 2338, que está bastante avançado. Bom, a gente está falando das regulações que estão começando a aparecer, né, como o Alberto já adiantou, e essas regulações têm que ser entendidas como oportunidade mesmo, né, de avançar na estruturação das empresas, na estruturação dos nossos negócios, para apresentar uma maior confiança para a clientela e também para investidores. E o que é a governança em IA? O que ela busca efetivamente, né? Ela quer que a IA seja segura, ética e confiável. O que é segura? Os riscos conhecidos têm que ser mitigados e os riscos que a gente não conhece, a gente tem que andar com precaução, né? Não avançar demais sem saber o que realmente pode acontecer de ruim com a nossa adoção de sistemas de inteligência artificial. Tem que ser ética, né? A gente tem que guiar esse uso por princípios, né? Não pode ser uma coisa assim que traga maiores malefícios que benefícios, e ela tem que ser confiável, tem que ser explicável, ela tem que ser transparente, e ela não pode ter o black box, né? A caixa preta. E quais são esses princípios, né? As leis sempre falam em princípios. Princípio nada mais é do que uma direção que a gente tem que seguir. É basicamente um mantra que a gente tem que adotar sempre que a gente vai seguir uma determinada legislação.
que as legislações, as normas de governança em IA têm trazido? De uma maneira condensada, eu trouxe para vocês aqui alguns deles, né? Primeiro, a responsabilidade, tem que ter um humano na supervisão, tem que prestar conta. O que é prestar contas, né, para o direito brasileiro? É você documentar. Tudo que você pensar, você tem que documentar. Por quê? Porque documentando, você cria prova daquilo que você faz. Você mostra que você se esforçou para tentar mitigar um risco, né? Então, a parte de documentação é sempre muito importante nessas legislações mais modernas, como é IA, como também é a proteção de dados pessoais. Outra diretriz importante é a questão da transparência. É, Tanto quem desenvolve quanto quem usa tem que entender o que está acontecendo ali naquele processo guiado pela IA. Não pode ter um resultado que ninguém entenda de onde veio. E também não pode existir um resultado que ninguém saiba que é IA. Então a gente vai falar mais adiante, por exemplo, da história lá da propaganda da Elis Regina, né? Que ninguém sabia que era IA, mas todo mundo sabia que era IA, mas poderia confundir algumas pessoas, né? Hoje a gente já vê muitos vídeos online que não dá para saber, né, com certeza se é IA, se não é IA, e vem vindo aí a obrigação de você carimbar tudo que for feito com IA como tal, para que as pessoas não sejam enganadas, né, e entendam que aquilo se trata de uma publicidade produzida completamente. E informação também, né? Ser transparente é prestar informação. A pessoa precisa entender quais são os limites daquele uso, qual o limite da confiança que ela tem que adotar. Na sequência, a razoabilidade. O prejuízo tem que ser maior que o benefício sempre. Isso aí é básico, né? Para qualquer uso de IA. Você não pode trazer uma IA que traz um prejuízo muito maior do que o benefício que ela traz, prejudicando a privacidade das pessoas, por exemplo. Confiabilidade. Tem que ter segurança na operação. Os riscos aí de danos patrimoniais, de dano à imagem, até físicos, né? Também tem que ser mitigados. Privacidade e segurança, a gente já tinha comentado sobre isso. E a não discriminação, né? A busca para lutar ali contra os vieses que, por um motivo ou outro, caíram ali dentro dos dados de treinamento, né? E aí, na prática, que a gente tem que olhar. Bom, sempre que a gente vai começar um projeto de compliance, a gente tem que ver primeiro o framework regulatório. O que é o framework regulatório? É a moldura legal que a gente vai ter que se adequar. Então, o que a gente precisa ver? Primeiro, a regulação geográfica. Qual lei se aplica ao local em que eu estou, que eu presto serviços? Eu presto serviço para a Europa? Então o EUA Act vai se aplicar. Eu presto serviço no Colorado, lá nos Estados Unidos, então o Colorado EA Act vai se aplicar. Eu estou prestando serviço em Nova York, então o New York City Local Law vai se aplicar. Então a gente precisa primeiro identificar quais leis se aplicam a mim. Na sequência, identificar a regulação setorial. Eu trabalho num setor regulado, como saúde, como setor financeiro? Se sim, eu preciso verificar se esse setor possui algumas normas sobre o tema, né? O Alberto até comentou antes aí sobre CFM, né, médico, que já tem algumas normas sobre isso. E por fim, estándares técnicos também, né? O como fazer, que o Alberto também comentou. O que se faz a partir daí? Se pega todas essas leis e verifica qual é o mais rígido deles. Por exemplo, uma lei diz que o prazo para uma determinada obrigação é de 5 dias. Outra lei que também se aplica a mim diz que é 10 dias. Então, qual lei que eu vou aplicar? Obviamente, a mais rígida, a de 10 dias. Então, eu faço uma comparação para identificar a interseção entre todas essas normas aplicáveis. Uma vez feito essa moldura regulatória, a gente passa para a governança desde o princípio, né? O que é isso? É você planejar, documentar no papel qual é o teu plano, o que você quer que a sua empresa, que a sua organização persiga de uma maneira planejada e estratégica. Não adianta a gente ficar tomando decisões improvisadas, porque a gente vai errar. A gente não está vendo o nosso objetivo final, que são aqueles princípios que a gente comentou ontem, né? Ontem não, antes. Então é importante colocar tudo isso no papel para que a gente saiba o que está norteando, quais são os nossos objetivos, qual é o planejamento, os prazos, etc. E quem são os responsáveis por fazer tudo isso acontecer. Daí a gente passa para o trabalho em si, né, para a mão na massa. Então a gente tem que identificar, com base naquele framework regulatório, né,
as características dos sistemas que a gente usa ou eventualmente quer desenvolver, e aqui eu estou falando, né, para esses dois públicos, tanto para o público que é usuário de IA, quanto para o público que quer desenvolver IA também, dentro de casa. A gente tem que identificar as características deles e avaliar se elas se encaixam dentro daquela moldura regulatória, né? E as normas, elas têm trazido a necessidade de algumas avaliações, né? A avaliação de conformidade, que é justamente essa de se encaixar na norma, a avaliação preliminar, que o PL 2338 está exigindo como uma maneira de identificar, qualificar o sistema com base no risco. Se for um sistema de risco excessivo, vai ser proibido. Se for um sistema de alto risco, vai ser permitido com diversos cuidados. Fernando, o que é risco excessivo? São IAs, né, sistemas que induzem a comportamentos danosos à saúde, prejudicam direitos fundamentais, explorem vulnerabilidades de pessoas, né, como crianças, por exemplo, façam avaliação de traços pessoais, de perfis pessoais em relação ao comportamento e cometimento de crimes, produção de material de pedofilia, social score, armas autônomas, identificações biométricas à distância em tempo real. A lei está trazendo uma proibição em relação a esses temas. E alto risco, o que é alto risco? É o uso em infraestrutura crítica, como água e energia, seleção de estudantes em avaliações, de recrutamento também de empregados, né? Elegibilidade para serviços essenciais, como por exemplo saúde, plano de saúde, ranqueamento de prioridade de emergência, se está pegando fogo em 2 prédios, qual deles eu tenho que atender primeiro, sistemas voltados com o poder judiciário, né? Como é que os juízes vão usar isso, os advogados também, veículos autônomos, saúde a gente já falou, estatísticas de crime, investigações por autoridades e biometria para emoções e imigração. Então, tudo isso é alto risco, tudo isso teria aí um cuidado maior da parte do fornecedor que coloca em uso isso para prestar serviços para o público em geral. A partir da avaliação preliminar, tem também a avaliação de impacto algorítmico, né, para conter esse alto risco. O que é necessário, quais são os riscos que existem ali naquele sistema especificamente, e quais são as medidas de segurança que eu vou adotar para impedir ou reduzir a chance que isso aconteça. E aí, na prática, falando algumas outras questões mais específicas que o PL traz, questão da transparência, né? O sistema tem que ser inteligível. Tanto o fornecedor quanto o usuário, ele tem que entender como aquele sistema funciona, ele tem que entender os critérios que são considerados, quais dados são avaliados e por que que uma determinada resposta é dada. Um exemplo clássico é o recrutado, né, o empregado que participa de um processo seletivo para um determinado emprego. E a inteligência artificial lê o currículo dessa pessoa e diz se ele está apta, se essa pessoa está apta ou não para aquele emprego. O que a IA considerou? A IA considerou o endereço dele que estava ali, a IA considerou a foto dele que estava no currículo, a IA considerou o trajeto profissional dele, a IA considerou algum gap, a IA considerou a raça dele, a IA considerou o colégio que ele estudou. Tudo isso tem que ser entendido. O que a IA considera? Por quê? Porque a lei vai exigir que seja feita uma revisão, que seja possível uma revisão, que seja possível contestar essa decisão tomada pela IA. Então, a pessoa física na ponta vai poder pedir o direito de revisão. Falando também de transparência, vai ser muito importante o Transparency Note, né? Explicar, avisar aos usuários o que de fato é feito, né? Uma explicação sobre o sistema. Transparência. As leis também vão exigir que tudo que for feito com IA, todo o output, todo resultado que seja apresentado como algo autônomo, possua um selo de que foi produzido com IA, tá? Justamente para não enganar as pessoas. Então, casos de deepfake, por exemplo, teriam que ser mitigados aí por meio de um selo dizendo que aquilo é IA ou não. Outro ponto bastante importante que a lei traz é a questão da não discriminação, né? Os serviços eles têm que funcionar de maneira equivalente entre diversas demografias. Crianças, adultos, idosos, mulheres, homens, pessoas de diferentes regiões no país, pessoas de diferentes backgrounds étnicos, pessoas de diferentes classes sociais. O serviço tem que funcionar de maneira paritária, né?
como por exemplo o caso do LinkedIn, né, em que o LinkedIn só reconhecia como rostos aqueles rostos de pessoas brancas e não de pessoas negras. Então, claramente ali tinha um problema que não foi abordado pelos desenvolvedores e que deveria ter sido. Isso não pode acontecer. Então, a não discriminação é muito importante, né? E ela tem que estar sendo avaliada em todas as fases do desenvolvimento da IA, seja a fase de teste, seja a fase de produção em si, né? De lançamento ao público. E continuamente, já que sistemas de IA tendem a aprender com o uso ali, né? Com sistemas de aprendizado de máquina. Além disso, as questões de IA têm que estar sempre monitoradas, né? Monitorar notícias de incidentes, novas tecnologias, novas ameaças, monitorar novas normas e estándares que estão saindo a todo momento, né? E manter a auditoria e a fiscalização sobre sistemas que já estão em uso. É, o sistema de IA não é uma foto, ele é um filme, né? Ele vai mudando, sendo modificado ao longo do tempo. É, e também revisar as avaliações de impacto de maneira periódica. Questão da responsabilidade. O que as leis estão dizendo, né? O fornecedor que cause dano, ele é obrigado a reparar por culpa. Então, se houver alguma falha no cuidado, naquele cuidado mínimo, que normalmente quem traz são as normas técnicas, ele pode ser responsabilizado. Se for um sistema de alto risco, a responsabilidade, né, a indenização, ela tem que ser paga independentemente de culpa, simplesmente pelo risco que você assume, você tem que bancar eventual dano que você cause. Questão de incidente. Em caso de incidentes graves, o PL 2338 vai exigir que o fornecedor notifique uma autoridade regulatória que ainda vai ser definida sobre aquele incidente para que os danos possam ser mitigados de uma maneira ampla aí, em relação ao Brasil inteiro, né? O que também traz aquele cuidado extra de não notificar qualquer coisa, né? Porque isso pode trazer um prejuízo à imagem muito forte. E rapidamente, numa outra ocasião, né, alguém reclamou que eu só estava falando para grandes empresas, né? Mas não, tudo isso vale para qualquer tipo de tamanho de empresa, né? Eu trago aqui os 10 mandamentos que eu criei para uso de IA pelos usuários, né? O que que você tem que falar para os seus funcionários considerarem quando utilizarem IA no dia a dia? Porque está todo mundo usando, né? E a gente também não quer proibir, a gente não quer ser neurótico com isso. Bom, primeira coisa é que o usuário ele tem que entender o que que a IA consegue fazer ou não, né? As ferramentas de IA são para apoio, elas não tomam decisões sozinhas. A pessoa tem que entender até onde a IA consegue ir. Informações confidenciais e dados pessoais têm que ser protegidos sempre, porque uma vez que você lança isso dentro de um sistema como o ChatGPT, por exemplo, aquilo lá entra num limbo que ninguém sabe para onde vai e pode aparecer para outra pessoa, ou pode até ser utilizado pela OpenAI para alguma outra questão. Se vocês não leram ainda as políticas da OpenAI, é muito interessante ler para entender que tudo que você joga lá dentro passa a fazer parte da propriedade da OpenAI. É, Outro mandamento, sempre revisar as respostas, né? Nunca admitir que aquela resposta é absoluta e usá-la diretamente em algum outro sistema. Sempre revisar, sempre, sempre, sempre revisar. Muito advogado está caindo com isso, né? Tá jogando precedentes que simplesmente não existem para um juiz, e aí tá todo mundo ficando assim, abismado de que a pessoa não revisou, e obviamente ela revisaria algo de um estagiário, né? E não está fazendo igual com a IA. Sempre usar, sempre aprimorar. Sempre usar a IA para aprimorar a existência humana e não para substituir. IA não substitui o ser humano. A consciência do ser humano sempre deve prevalecer. O ser humano sempre tem que estar em cima da IA, olhando, conferindo, tendo certeza de que não tem nada de errado ali com aquele output. Tem que ficar muito atento aos vieses, aquela questão da não discriminação que a gente comentou. Tem que seguir as normas corporativas da organização. Então, quando a gente diz que não precisa proibir o uso de IA dentro das organizações, pode liberar o uso, mas a gente tem que tomar todos esses cuidados. É importante que a empresa, a organização, crie, estabeleça regras por escrito para que essas pessoas sigam, tá? Porque infinitas situações podem acontecer em que a IA pode dar errado se essa pessoa não estiver seguindo ali determinadas diretrizes, especialmente aqueles princípios que a gente comentou no início. Então, as organizações têm que fazer normas e os usuários, os empregados têm que estar cientes delas para segui-las. Sempre ter um ser humano no circuito, né? De novo, a questão da revisão, ou então a necessidade de poder interromper um processo iniciado com o IA a qualquer momento, se em algum momento esse procedimento se mostrar arriscado. Tem que ter alguém ali para apertar um botão vermelho e interromper. Ser transparente, sempre que usar IA no trabalho, no relatório, é importante dizer para os clientes, para os investidores que isso foi utilizado.
evitar a superconfiança, né? Entender que o sistema, por mais convincente que ele seja, por mais veemente que ele seja na resposta, né? Entender que ele erra, tá? Nenhuma resposta de IA deve ser interpretada como absoluta. E por final, manter-se curioso e continuar aprendendo. Toda semana está surgindo aí novos sistemas de IA que trazem novas funções, que trazem novas habilidades, e a gente tem que entender como é que isso funciona, até onde a gente pode utilizar isso e como é que a gente tem que limitar, regular isso dentro de casa para que isso não gere riscos e danos para terceiros. Então, é isso que a gente queria falar. Obrigado, tá? Mais uma vez a Módulo. Fico à disposição aí para perguntas no chat e passo a palavra para o próximo apresentador. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom dia, desculpem. Bom, vamos falar um pouquinho, né? Nós temos conversado bastante com vários clientes sobre esse nosso assunto de governança e inteligência artificial. Eu já vou colocar aqui a minha apresentação. Sobre a inteligência artificial, governança e inteligência artificial, e um aspecto que nós notamos é que, em muitos casos, a visão, né, do que é governança e IA não está bem definida. Ou seja, você precisa criar uma linguagem comum para a governança em IA. Isso aí realmente é essencial. Então, como fazer isso, né? Ou seja, eu preciso, antes de fazer a governança em IA, buscar uma linguagem comum sobre o que é governança em IA. Será que a organização de vocês já está com essa linguagem comum? Ou seja, vocês já estão, as pessoas já estão falando e entendendo o que é governança em IA? Eu diria o seguinte: eu acho que não, eu ainda não vi escrito em alguma normativa, né, o que é governança em IA. E também, deixa eu projetar aqui, opa, pronto. E também eu vejo que a governança em IA ela é tratada diferentes empresas por diferentes áreas, né? Então, eu já vi governança IA junto com governança de dados, junto com a LGPD, junto com TI, junto com auditoria. Um aspecto que é bem importante, né, a gente está ligado, é que para você fazer IA, você demanda governança. O doutor Fernando deu aí as justificativas. Eu vou lançar um desafio aqui para os cariocas e também para quem frequenta o Rio de Janeiro: qual é o erro nessa imagem gerada por IA? Se quiserem escrever aí no chat, fiquem à vontade. E também, se vocês quiserem fazer pergunta, porque um ponto é o seguinte: às vezes falar a IA evoluiu para caramba, né? Ela está dando menos erro. Essa imagem aí está correta? Ou seja, qual é a falha aí da geográfica, já vou dar um spoiler, que existe nessa imagem. Então, essa é uma afirmativa que a gente tem que guardar. Se eu quero fazer qualquer coisa com IA, eu preciso de governança. Isso aí vale tecnicamente, isso aí vale juridicamente. Por quê? A legislação ela diz que você precisa ter governança em IA. A legislação europeia, as normas brasileiras e as resoluções brasileiras. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal de Medicina, a Anvisa, a Anatel, o Banco Central, todos esses órgãos eles já fizeram divulgações. Ó, a Elizabeth aí acertou: o Pão de Açúcar visto da praia de Ipanema, né? Na verdade, o morro que fica ali o Lucas errou. O Lucas está igual a inteligência artificial, porque a praia de Copacabana e aqui é o Pão de Açúcar. Não sei, eu estou achando que aqui é meio ali Ipanema, ali perto da chegada do Arpoador, e aqui não é o Pão de Açúcar, né? Aqui é o Morro dos Irmãos, só para a gente estar sempre alerta com a inteligência artificial, né? Ou seja, juntar até a favela do Vidigal aqui com o Pão de Açúcar. Então, isso aí já mostra, ou seja, eu fiz hoje de manhã essa imagem e na hora, se eu bati, eu falei: olha, a coisa não está tão precisa. Talvez foi falha do meu prompt, né? Eu deveria ter falado: use a praia do Leblon, Ipanema, com vista para o Morro dos Irmãos, de repente com um pôr do sol, seria melhor. É isso aí, Regina. Os dois irmãos deveriam estar lá.
Então, pessoal, esse é um princípio, tá? A gente tem que guardar esse princípio. Se eu vou fazer IA, eu preciso fazer governança. Não dá para fazer governança, IA sem governança. Muito bem. Só que existem várias governanças, né? Existe a governança corporativa, talvez a mais definida, né? OCDE, SEC, CVM, Banco Central, TCU, IBGC, a lei das SA, tudo isso, a lei 13.303, tudo isso fala de governança corporativa. Existe a governança pública, né? Divulgada principalmente pelo Tribunal de Contas. A governança de TI, talvez o mais usado, mesmo não sendo assim exatamente governança de TI, é o COBIT. A governança em privacidade está lá no artigo 50 da LGPD. Um ponto que eu acho bem importante, tá? Ele é tratado hoje muito tecnicamente, principalmente pela comunidade de bancos de dados, que é a governança de dados. Ela tem tudo a ver, existe um paper muito bem feito de governança de dados, né, que é o DAMA-POC, e a governança de dados ela é bem interessante, tanto para IA, quanto para privacidade, quanto para TI. Existe aí também a governança de IA, não falei da governança em segurança, tem até uma ISO para isso aí. Então, tem várias governanças. Um ponto que ocorre é o seguinte, ela só é governança se todo mundo estiver falando o mesmo dialeto, né? Não adianta cada um puxar para o seu lado, a governança aqui é de tal forma. O ponto eu vou dar um exemplo top-down e vou dar um exemplo bottom-up aqui para a gente. Um ponto, né, que sempre foi a frase, sempre que eu dou aula de governança corporativa, eu começo com essa frase, antes de falar bom dia, eu falo, pessoal, governança não é gestão. Alguns se espantam, a maior parte das vezes que vocês virem a palavra governança, ela vai estar sendo uma maneira chique de falar gestão, porém, você precisa separar a gestão da governança. No caso da IA, você vai ter a governança de IA e vai ter a gestão de IA. São coisas diferentes e complementares, né? Então, para a gente falar sobre governança corporativa, que eu diria que é a mãe da governança, existe no Brasil um documento excelente, super respeitado internacionalmente, que é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, feito pelo IBGC. Esse documento aí, eu acho que ele tem quase 30 anos, sempre lançando novas versões. Agora ele está atualizado, né, junto com as normas da OCDE. Esse documento existe no mundo todo, Estados Unidos tem o dele, Reino Unido tem o dele, a Comunidade Europeia tem o dele, e é um documento assim de bastante alto nível. Pode ter certeza, tá? As organizações aqui que tem eu vi que o Marcelo mandou uma pergunta aqui, já vou responder isso aí, Marcelo. Hoje a empresa que tem um conselho de administração, não tenham dúvida, tá? Todos os conselheiros conhecem o IBGC de vocês. Então, se eu quero chegar no conselho de administração, eu tenho que falar mais ou menos a linguagem do IBGC. Os diretores estatutários também, tá? Conhecem o IBGC, boa parte dos conselheiros e dos diretores estatutários são, inclusive, certificados pelo IBGC. O IBGC, não nessa 6ª edição, na versão 5, ele tem a melhor maneira da gente explicar o que é a governança e o que é a gestão. A governança ela é o triângulo com vértice para baixo e a gestão é o triângulo com vértice para cima. Estou falando da governança corporativa. Então, o que está na governança corporativa? O conselho de administração, os sócios, os comitês existentes, o comitê de auditoria, o presidente e os diretores estatutários, que são chamados administradores, né? Ou seja, tem uma barrinha aí que são chamados administradores. Agora, tudo que acontece na empresa é gestão. A TI é gestão, ou seja, ela não está ali na estrutura de governança. Mas na minha organização eu tenho um comitê de transformação digital. Beleza, do ponto de vista da governança. Mas a operação da TI, os bancos de dados, tudo isso, ela é gestão. Tá? Atendimento ao cliente, loja, logística, a área jurídica. A área jurídica apoia a governança, beleza, mas no dia a dia ela está tratando da gestão. RH, tudo isso é gestão, ou seja, a empresa em si, ela é a gestão. O Vladimir falou aqui que participou da elaboração da 5ª edição, eu também eu fiz algumas apresentações para ele na época, não sei, 2008, 2009, que eu acho que foi, o Vladimir não lembro o ano. E, cara, a construção dessa ampulheta aí foi um momento bem bacana. E até hoje eu acho que é a melhor forma de você explicar o que é a governança e o que é a gestão. Inclusive, outros documentos, né, usam esse modelo da ampulheta, que eu acho bem bacana.
Só que agora a coisa sofisticou um pouco mais, ou seja, na versão 6, ele cria um modelo, né, da estrutura de governança, né, dos agentes de governança. Então, é interessante essa... Deixa eu só tirar isso. É interessante esse princípio, né, porque ele chama qual é a estrutura da governança corporativa. Muito bem. A boa comunicação, ela deveria ser o seguinte: se eu vou fazer governança em TI, eu deveria replicar um modelo desse. É óbvio que lá em cima não vai estar o sócio, não vai estar o conselho de administração, talvez esteja um comitê. Tem um comitê de inteligência artificial, da mesma forma que o Alberto falou aí, do ministro da inteligência artificial. Se eu tenho esse comitê, beleza, mas o comitê ele não cuida da questão operacional. Agora, talvez um caminho, né, olhando lá o modelo do IA, por exemplo, é exatamente isso aqui. Isso não existia na versão anterior, ou seja, as áreas de gestão de riscos, de controles internos e compliance, elas passam a fazer parte da estrutura de governança. Não era essa a orientação do IBGC, né, e com a sexta versão, que eu acho que é de 2024, ela passou a ter isso. Muito bem. Então, nós temos um monte de governanças, né, e esse conceito de governança ele está migrando para diversas áreas. Ou seja, o Tribunal de Contas da União ele tem essa visão, ele separa a governança da gestão, ele fala a governança passa a estratégia e a gestão presta conta para a governança. Eu mudaria um pouquinho esse modelo, tá? Eu acho que a governança passa a estratégia, a governança monitora, ou seja, prestação de contas acaba sendo algo passivo, alguém tem que prestar conta para você. Monitorar passa a ser algo positivo, ativo. E também a governança toma decisão, né? Por exemplo, estão falando aí sobre o preço da gasolina. A governança da Petrobras é quem decide, está lá no Estatuto da Petrobras que mudanças no preço precisam passar pela governança. Decisões estratégicas, vamos explorar a margem equatorial, isso passa pela governança. Ou seja, a governança, ela essencialmente toma decisão, né? E esse modelo realmente, ou seja, é interessante ter esses modelos macro, porque na governança IA eu preciso fazer um modelo micro para isso aí. E aí o que aconteceu? O NIST 2.0, né, talvez o documento assim, mais sofisticado em termos de frameworks que tem, que é o NIST, né? O NIST ele tem o RMF, tem o NIST também, que é o AI RMF. Todos esses documentos, agora eles têm a governança ali no meio. Tá? Então, eles encaixaram a governança no meio. A versão à nossa esquerda aqui é como era antes, né, no NIST 1.1. O NIST 2.0 ele encaixou o conceito no framework, o conceito da governança. E olha que interessante, a governança ela passa por todos os domínios. Eu falei que tínhamos duas frases para a gente guardar. A primeira frase foi aquela, a IA demanda governança, e a outra é essa, a IA é uma atividade regulada. Então, não adianta a gente achar, eu posso fazer o que eu quiser e a IA não é regulada. Ela é sim, é regulada. Então, eu falei para vocês, e vou mostrar daqui a pouquinho, os vários regulamentos. E eu realmente entendo que isso aí deve ser um mantra, tá? A IA é uma atividade regulada. A gente deve lembrar sempre desse aspecto. Quais são as referências, então, que a gente tem de governança IA, pessoal? Olha como é que essa história de governança IA é forte. Primeira coisa, ela está em várias regulamentações. O Tribunal de Contas fez uma aliança aí com o Reino Unido, a Alemanha, a Noruega, acho que a Holanda também, a Finlândia, e criaram o Guia Internacional para Auditoria de Sistema de IA. A LGPD ela já tem lá no artigo 37, né, a questão da decisão automatizada, e também a LGPD ela tem uma proximidade gigante, eu vou mostrar daqui a pouquinho, uma proximidade gigante com a regulamentação de IA, em especial com a governança. Aí a gente tem um projeto de lei 2338, um ponto importante, tá? Às vezes a gente fala, mas é um projeto de lei. Esse projeto foi muito discutido, foi aprovado no Senado, boa parte das cabeças pensantes aí do Brasil participaram dessa discussão e continuam participando. Então, o texto do projeto de lei ele é um ótimo projeto e com muita discussão. Tá? Eu acho que ele é muito parecido com a legislação europeia. Então, a gente tem várias regulamentações. O CNJ tem uma norma que aplica nos tribunais as definições
desses 2 documentos anteriores. É um espetáculo isso aí. Então, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial são vários documentos. E tem também várias boas práticas, né? O Alberto falou, a ISO 42001, de Sistema de Gestão de IA, a ISO 23894, de Gestão de Risco de IA. Agora, um ponto, tá? O que é o coração da governança de IA? Eu não tenho dúvida, é a gestão de risco de IA. A gestão e a classificação de riscos de IA, ela é essencial para a governança. Tá? Basicamente, você vai fazer um inventário, vai avaliar o risco, vai classificar o risco. Essa classificação, e depois vai definir o que você vai fazer. Essa classificação que é a essência, é a inteligência da governança, a inteligência artificial. Muito bem, então se nós olharmos aqui, o projeto de lei 2338, ele tem um capítulo que fala de boas práticas de governança. Quem conhece a LGPD sabe também que existe um capítulo de boas práticas de governança, está lá no artigo 40, fala de código de conduta, fala inclusive de responsabilidade civil. Então, esses são elementos relevantes e estão, ou seja, a governança em IA está no projeto de lei, em breve será obrigatória por uma lei federal. A governança em IA também está na lei europeia, né? No AI Act. Só um ponto importante, tá? Outro dia a pessoa falou, mas eu procurei na versão em português da oficial lá da Comunidade Europeia e não achei governança, porque em Portugal chamam governação, né? Então, o conceito, né, de governança de dados, de governança de IA, também está na lei europeia. Esse texto está definido na ISO 38507. Aí quem conhece aí a ISO 38500 já fala, opa, eu conheço esse desenho. Sim, é o mesmo desenho, na verdade, com as adaptações, é o mesmo desenho da ISO 38500, né, que ela é citada na 38507. Nota o seguinte, a ISO 27701 ela é uma derivação da ISO 27001. Então, ela é uma abordagem a partir de segurança da informação. A ISO 38507 ela é uma derivada da ISO 38500. Então, ela é governança do viés, do ponto de vista de TI. É muito importante a gente conhecer esses detalhes para, na hora da gente fazer, a gente usar os princípios corretos. Aí vem, olha só, a governança também está na LGPD. Então, está lá no artigo 50, a seção 2, boas práticas de governança, e tem todas as ações de governança que você tem que fazer. É interessante, porque a linha F aqui, ela fala, a governança em proteção de dados deve estar integrado à estrutura geral de governança, ou seja, isso aqui é governança corporativa, estabelecer e aplicar mecanismos de supervisão internos e externos, ou seja, gestão de riscos, controles internos, conformidade, compliance, ela se aplica à governança em proteção de dados. Um parêntese e uma dica, tá? Se vocês quiserem conversar sobre isso, falem conosco. A gente está desenhando um caminho de você fazer as 2 governanças ao mesmo tempo e, se for necessário, juntas, tá? Em proteção de dados e inteligência artificial. Muito bem. Além disso, a resolução 18, né, da ANPD, ela diz o seguinte, o encarregado ele deve prestar assistência e orientação ao agente de tratamento na elaboração, definição, conforme o caso, está aqui, regras e boas práticas de governança e de programa de governança em privacidade, nos termos do artigo 50. Nota o seguinte, é obrigação do encarregado fazer o programa de governança em privacidade. Está aqui no guia, né, na Bíblia do encarregado, que é a resolução 18 da ANPD. Um ponto importante, não sei se vocês sabem, no projeto de lei brasileiro, a organização que vai liderar a regulação da IA é a ANPD. Tá? Está escrito lá no projeto de lei. E não deve mudar, tá? Porque a ANPD está crescendo, ela está com estrutura, ela tem discutido sobre esse assunto. Acho que dificilmente isso é uma coisa que vai mudar. Aí nós temos aqui, né, um paralelo entre as iniciativas da LGPD e a inteligência artificial. Então, tem muita coisa que é parecida. O RIPD, que é o relatório de impacto, existe o impacto algorítmico, a gestão de risco de IA e a questão de segurança jurídica. O ROPA ele tem vários elementos. Ele fala sobre IA generativa, sobre sistemas de IA e assim por diante. E aí, notem essa coincidência, não é coincidência, né?
A LGPD, qual é o objetivo da LGPD? Né? Os experts aí sabem. O artigo 1 diz que o objetivo da LGPD é proteger os direitos fundamentais. Mas se eu olhar lá no PL 2338, olha que bonito. Qual é o objetivo da regulamentação da IA? Proteger direitos fundamentais. Nota que nós temos duas leis aqui que correm em paralelo e tem muito mais coincidências, tá? Por isso que é interessante, se você já tem o seu programa de governança em privacidade, você encaixar o programa de governança em AI nele. Muito bem. Qual é o roadmap? Para a gente partir aqui para o final. Se eu vou fazer bottom-up, ou seja, a alta gestão não está convencida e eu vou buscar conhecer. Primeira coisa, unificar o dialeto. Combina com o pessoal, cria seu mantra. A IA demanda governança. A IA é uma atividade regulada. Cria seu mantra. Cria a definição de governança em IA. Pessoal, pode mandar pergunta, hein? Manda aí para os outros palestrantes também. Cria como que é o funcionamento da inteligência artificial. Feito isso, você entra no mantra. Implementar IA demanda governança. Se você tem muita iniciativa de IA e você não tem governança ainda, você precisa bater nisso, porque senão daqui a pouco é um caos, hein? Terceiro ponto, convencer a alta gestão. O quarto ponto, implementar a governança. Esses são os elementos bottom-up. Mas tem gente que está com um caso contrário. A alta gestão já está preocupadíssima. O Conselho de Administração já deliberou. O que vai acontecer? Você vai ter um elemento imediato, né? Ou seja, o Conselho de Administração já deliberou, já pediu, o presidente já está com a missão de fazer isso. Só que uma dica, tá? Unifica o dialeto antes. Vai chegar a consultoria, vai chegar um monte de gente falando para vocês, cada um vai falar uma coisa, cada um vai puxar para um lado. Consultoria de governança IA tem viés, tá? Se vocês contratarem de escritório de advocacia é um viés, se vocês contratarem o pessoal de banco de dados é outro viés, se contratarem o pessoal de TI, e na verdade, se vocês não unificarem o dialeto e definir o padrão, vocês vão seguir o viés daquele que vocês contratarem. Então, esse ponto é essencial, tá? E esse dialeto tem a ver com o quê? Tem a ver com o seu business, tem a ver com o seu negócio. O Rolf aí, taxonomia, excelente, excelente. Vou mudar meus slides aqui, Rolf. Obrigado pela colaboração. Então, pessoal, eu acho que esse aspecto ele é importante para a gente fechar essas ações, né, todas elas integradas. Muito bem. Então, na hora que a gente vai fazer a governança IA, nós, no nosso método, que a gente já, né, a Giovana vai mandar para vocês aí um link, se vocês quiserem que a gente faça uma apresentação mais detalhada na organização de vocês, e também trocar ideia, para apresentar o que é nosso modelo, podem preencher, podem mandar para a gente o documento, tá? Pode preencher, ou fale com qualquer pessoa da Módulo, ou mande mensagem para mim pelo LinkedIn, que a gente marca uma apresentação para vocês. É bem bacana, tá? A gente tem uma satisfação boa dessas apresentações. Então, o que faz? O que é a governança IA? Primeira coisa, inventário. Inventário de quê? Na LGPD, de operações de tratamento. Na IA, é o inventário de sistemas de IA. Tá? Aí você faz a gestão de riscos, tem vários modelos, vários aspectos para considerar, supervisão humana, como o doutor Fernando falou, né, a escala de riscos e assim por diante. Monta o fluxo de resposta, você precisa responder o quê? Incidentes, prestação de contas, atender a demandas, fazer privacy by design das atividades. Se alguém chega para vender uma solução para a sua organização, você tem que aplicar um questionário. Você tem que avaliar, né, as empresas que são fornecedoras, mas não só o fornecedor, mas também o desenvolvedor. A legislação e as regulamentações falam isso. Você tem que ter olhar o desenvolvedor, olhar aquele integrador que está fornecendo para você e olhar também o aplicador e o usuário. Ou seja, então essa questão de fluxo de resposta é um pouco mais ampla do que na LGPD. E também aí você implementa o seu modelo de gestão e governança. Assim é como nós fazemos, nós acreditamos, estudamos bastante esse assunto. Com certeza, se daqui a 6 meses vocês assistirem a outra apresentação, com certeza a gente evolui. A governança de IA precisa ser 360 graus. Tá? Alta gestão, as áreas pares, os pontos focais das áreas fim, essas pessoas precisam ter um atributo, RH precisa, logística precisa, todo mundo precisa, porque todo software que essas pessoas usam, todo equipamento que eles usam, vai ter IA.
e todos esses equipamentos que têm IA e você usa, precisam estar no seu inventário. E também com os colaboradores, né? Uma das grandes ameaças da IA é o chamado Shadow AI, né? Que é exatamente as pessoas, né, utilizando a inteligência artificial por conta própria. Acontece e muito, tá? Ou seja, mas eu não posso usar aqui no meu ambiente a inteligência artificial. A pessoa pega, tira uma foto, usa lá o Grok, usa a inteligência artificial da Meta, usa ChatGPT, ela tem ali, ou seja, isso influencia no negócio da sua organização. Então, a governança precisa ser 360 graus. A apresentação, engajamento é essencial, orientar as pessoas, da mesma forma que a gente orientou para a segurança, orientou para proteção de dados, precisa orientar também para a inteligência artificial. A governança IA ela tem vários elementos, aqui são conjuntos de elementos, eles são organizadinhos, tá, bonitinhos, então aí meio que caótico mesmo, mas nós temos realmente várias visões, as boas práticas, o impacto algorítmico, a responsabilidade e as sanções. No projeto de lei fala em responsabilidade civil, é bem direto isso aí. Bom, como é que a gente pode ajudar? Nós temos um serviço, tá, de adequação à conformidade com a inteligência artificial, que a gente chama esse serviço de governança em inteligência artificial. E, para a gente concluir, o que nós fazemos? Né? Nós fazemos um entendimento do contexto, o inventário, a gestão de riscos, fluxo de resposta, a gestão e governança, e a melhoria contínua, porque um ciclo desse, quando chegar no final, já mudou um monte de coisa, você precisa mudar o inventário. Então, esse processo precisa realmente ser contínuo. Para a gente fechar, né? Como convencer a alta administração a se preparar para a IA? A alta administração está altamente motivada a seguir para a inteligência artificial, porém, você não sabe como fazer para convencer. Olha, tem um elemento que você precisa fazer governança em IA. Pode chamar a gente, tá? A gente sabe e temos sido bem-sucedidos nessa experiência. As duas frases do mantra. IA demanda governança, a IA precisa de governança e a IA é uma atividade regular. É o nosso mantra. Pedir para Giovana deixar aí o nosso link. Se alguém quiser, pessoal, fiquem à vontade, chamem a gente. O nosso negócio é esse mesmo, é fazer as apresentações, mostrar como que nós fazemos. E estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Vou passar para a Cris. Obrigado a todos. Pode mandar perguntas, hein, pessoal? Oi, pessoal. Já vi que vocês estão com várias perguntas aí. A gente vai responder assim que eu terminar a minha apresentação. Então, segurem aí a ansiedade mais um pouquinho. Eu vou ser rápida, prometo. Eu sempre fico com esse horário do almoço, então já venho pedir aqui para vocês segurarem um pouquinho a fome e a gente já vai finalizar, tá bom? Bom, eu praticamente poderia não fazer minha apresentação, porque todos fizeram apresentações que falaram um pouco do que eu vou, né, trazer, da provocação que eu vou fazer aqui para vocês. Mas a primeira pergunta que eu faço aqui, quase uma avaliação do evento aqui de hoje, para fazer uma boa governança em IA, não basta só entender de IA, certo? Quais são as outras áreas que a gente precisa saber? Coloquem aqui no chat. Só IA adianta? Saber só de IA? Pô, com IA entendo tudo de IA. Eu consigo fazer uma boa governança? Cadê? Não, boa, Thiago. Não. Que outras áreas, Thiago? Falamos aqui. Dando um spoiler. Gestão de riscos, falamos. O que mais? Boa, Eric. Gestão de riscos. Jurídica. Boa, Bruno. Dados, né? Precisamos de dados. Regulatório. Enfim. Diferentes áreas, cyber, privacidade, boa. Diferentes áreas, né, vão ser fundamentais para que a gente, de fato, consiga fazer uma boa governança. E como é que está a estratégia de aprendizado de vocês para acompanhar essas transformações da IA, as transformações que a IA vem provocando, não só nas áreas tecnológicas, mas em diferentes áreas? A gente tem visto aqui um avanço que a gente considera sem precedentes, né? A gente tinha ali um tempo, pelo menos, para que novas tecnologias surgissem, e desde que a IA generativa tomou forma, a gente tem visto esse processo cada vez mais acelerado. E aí vou fazer uma outra pergunta.
Talvez vocês já saibam, né, a maioria de vocês, mas em quanto tempo, vou falar algumas tecnologias, em quanto tempo essas tecnologias levaram para alcançar 50 milhões de usuários? A gente começa aqui com o celular. Em quanto tempo o celular levou para atingir 50 milhões de usuários? Alguém? Mentalmente? 12 anos. Legal. E aí a gente vem com a internet, né? Quanto tempo a internet levou para atingir esse mesmo número de 50 milhões de usuários? Aí foi um pouco mais rápido, né? Ela levou 7 anos. Quando a gente fala do Facebook, que foi uma febre, né? A gente teve o Orkut lá atrás, depois o Facebook, foi uma febre. Em quanto tempo eles chegaram nesse número? 3 anos. E o ChatGPT, pessoal? Em quanto tempo ele alcançou 50 milhões de usuários? Alguém? Oi, Eric, eu posso passar para você aqui depois da apresentação, tá? A fonte para você. 1 ano, não, gente? Gente, lembra quando o chat surgiu? Quanto tempo foi? 3 meses, gente. 3 meses. Então, vejam, né? Não só a velocidade das tecnologias, mas dos usuários acessando essas tecnologias, né? O quão rápido isso tem acontecido e como essa velocidade está impactando no nosso dia a dia. Se a gente pensar que a gente tinha uma evolução antes, né, em anos, a gente agora está falando em semanas. Vocês que acompanham os LLMs, as novas funcionalidades, até muito pouco tempo atrás a gente falava, o chat não desenha bem imagem, não faz bem imagem, agora ele já faz. Você vê milhares de ferramentas surgindo, ferramentas para apresentação, ferramenta para dados, ferramenta para quem é acadêmico, ferramentas para revisão sistemática. Então, tem sido, assim, num volume muito, muito intenso. E ferramentas que a gente falava que estavam começando em 6 meses, elas se tornam obsoletas, né? Surgem outras ferramentas melhores, que entregam mais valor para o seu cliente final, e elas praticamente desaparecem. Quando a gente fala das estratégias, né, das empresas, a mesma coisa, né? A gente pensava em estratégias globais que levavam meses para serem desenvolvidas, e hoje a gente não tem, a gente faz isso de uma maneira muito rápida, né? A gente agora, em meses, a gente faz isso, coisa que a gente fazia em décadas. E aí, como é que a gente vai gerenciar riscos numa área, né, numa temática que não para de mudar? Acho que o doutor Fernando falou aqui um pouco sobre isso, sobre essa gestão. Depois eu vou trazer até um exemplo muito parecido com o que ele falou. Mas aqui, olhando para o Fórum Econômico Mundial, ele lança um relatório todo ano, né? Esse é o relatório de 2025, aonde ele traz que 23% das profissões e 44% das habilidades vão ser alteradas até 2027. 2027 é logo ali, né, gente? Está chegando já. Então, quando a gente olha para as competências técnicas, né, elas estão caindo, né? Você está tendo que se atualizar numa velocidade muito maior e a gente hoje começa a ver esse risco de entregar a nossa cognição para a inteligência artificial. Eu dou aula de gestão de inovação e quando eu pergunto para os meus alunos, né, eu utilizo design thinking, quando eu chego na etapa de ideação, que eu peço para que as pessoas tenham ideias, elas não conseguem ter ideias. Cris, não tem ideias. Posso usar a inteligência artificial? Não. Né? A aprendizagem, ela precisa de fricção. É assim que a gente aprende, né? Na dificuldade que a gente aprende. Tem vários estudos onde os alunos fazem atividades com inteligência artificial e depois fazem atividades sem inteligência artificial. E quando eles fazem sem a inteligência artificial, eles têm uma retenção muito maior do conhecimento. E aí, a gente pensa, né? Legal, então. A gente pode fazer cursos, Cris. A gente pode utilizar cursos para se atualizar. Mas vejam, se você observar o modelo tradicional e o que está acontecendo, e essa velocidade que está acontecendo, isso se torna incompatível, né? O conhecimento, ele não é um processo finito. E na velocidade que a gente está avançando, como que a gente consegue entender que um curso vai dar conta de todas essas mudanças, né?
Para quem não sabe aqui, o processo de você lançar um curso é longo. Você vai pensar na produção, você vai pensar na temática, você tem que produzir esse material, empacotar ele de uma maneira de forma que o aprendizado aconteça, com design instrucional. E quando você lança, aquilo já não faz mais sentido, já está completamente desatualizado, né? E aí, quando você recebe o certificado, cara, ele já não atende mais. Você vai ter um certificado, mas na hora que você for lidar na prática com aquilo que você precisa resolver, você não consegue mais porque aquilo mudou. Então, a gente ainda faz aprendizado, né? O aprendizado acontece em blocos isolados. Então, quando a gente olha, você tem a disciplina de cálculo, a disciplina de português, a disciplina de linguagem de programação. Mas quando você vai para o mundo do trabalho, elas são interligadas, né? Elas se conectam o tempo inteiro. Você não vai lidar só com a caixinha matemática agora e depois com a caixinha português. Você não tem um contexto real, né? Então você aprende ali numa teoria, no máximo no estudo de caso, mas quando você vai lidar com isso no contexto real, já está desatualizado. E aí você fica com aquela sensação de que você, estou aqui atualizado, mas na hora que você de fato precisa, você não tem aquele conhecimento. E aí, trazendo um pouco da referência da foto, né? Quando a gente fala nesse movimento de aprender por cursos, você tira uma foto de uma coisa que está em movimento. Então, quando você registra uma foto e você vai olhar aquela foto, aquilo passou, né? Então, aquilo cria uma sensação de que você aprendeu, você tem aquilo, mas quando você vai lidar com aquilo no mundo real, não é o que acontece. Hoje, o que a gente precisa, de fato, é um vídeo em tempo real, né? Como é que eu consigo acompanhar em tempo real o que acontece nos dias, nas semanas? A gente fala de novas ISOs, a gente fala de novas tecnologias, a gente fala de novos olhares para o mercado, novos gostos dos nossos consumidores. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Então, esse é um modelo que a gente chama de lifelong learning, né? Para quem nunca ouviu falar, tá? Quem já participou de uma live com a gente sabe, a gente tem falado sobre isso bastante aqui. Mas lifelong learning é esse sistema, né? Onde você aprende ao longo da vida, está sempre se atualizando, sempre se expondo a situações reais, a novos cenários e trocando com outros profissionais. E aí eu trago de novo aqui, né, o Fórum Econômico Mundial, onde ele praticamente vai validar para a gente esse aprendizado ao longo da vida como um requisito para qualquer carreira, para qualquer área do conhecimento, né? Então, antes a gente parava de estudar, né? Terminei a graduação, parei de estudar, sei tudo que eu preciso, vou para o mundo do trabalho. Isso não acontece mais, né? Isso deve ser parte integrante da jornada do trabalho da gente. E aí, pessoal, uma dica para quem está aqui com a gente, eu faço muito mentoria de lideranças. Hoje, separar um horário dentro do seu horário de trabalho para estudar é fundamental, para se atualizar é fundamental. Isso faz parte da sua competência, ou deveria fazer. Então, se você olhar para a sua agenda e falar para mim que você não tem espaço para isso, reflita, né? Reflita. Não é esse profissional que vai, de fato, conseguir alcançar a liderança e conseguir desenvolver projetos estratégicos. A gente precisa incluir isso dentro da nossa rotina de trabalho. E aí, quando a gente olha para o fórum, ele aponta ali, né, as 10 habilidades que mais vão crescer. A gente tem ali as 3 primeiras, né, um pouco mais técnicas, e quando você olha ali a 4ª, 5ª, 6ª em diante, elas são competências mais comportamentais. Então, lifelong learning e curiosidade estão ali na 6ª posição. E o curioso também é que quando você olha para cima, né, existem as competências técnicas, tem um outro gráfico que mostra que elas têm uma probabilidade de serem substituídas pela IA muito rapidamente, enquanto essas que a gente fala das comportamentais, e aí o doutor Fernando também falou aqui muito bem, são da nossa capacidade humana. A IA não vai substituir, né? E como é que a gente fortalece essas competências?
Bom, e aí, entendendo que a gente precisava desse novo modelo, né, e olhando para as principais tendências, a gente lança a Risk School. Então, a Risk School, ela é esse espaço, né, que não é mais um evento, não é mais um curso, e passa a ser um sistema contínuo de aprendizagem. Então, a gente está falando aqui de um espaço com atualização constante. Então, isso que vocês estão vendo aqui, né, que vocês gostaram, estão sinalizando, querem o material, são de profissionais que estão, né, atuando no mercado, lidando com esses problemas, totalmente atualizados, e que, num espaço como esse que a gente está fazendo hoje, vocês conseguem contextualizar várias questões para os problemas de vocês. É um espaço com uma curadoria especializada, então são profissionais, né? Hoje a gente falou muito aqui de a IA, a Luciana, sim, né? Ela melhorou, mas ela comete erros? Comete. Né? A gente tem dados, eu estou fazendo doutorado na ESPM, a gente tem dados lá de pesquisas que falam que quando a IA começou, né, quando foi lançado a IA generativa, ela tinha ali um percentual de mais ou menos de 20% de alucinação. Quando a gente, hoje, né, que ela já começa a produzir, né, a trazer conhecimento, de conhecimento produzido por IA, a alucinação subiu para 33%. Então, veja, ela não está aprendendo, né? Ela está trabalhando com a informação que a gente disponibiliza lá. E a partir do momento em que a gente entende, e aí vocês podem ver também a quantidade de artigos acadêmicos que fazem referências a outros artigos que não existem, né? Vira e mexe tem um autor botando lá no LinkedIn, olha, gente, agradeço muito a referência que a IA fez do meu trabalho, mas esse trabalho nunca foi escrito, eu nunca falei sobre isso, nunca fiz esse artigo. E, de fato, você ter profissionais fazendo uma curadoria para saber que aquele conteúdo é verdadeiro, hoje é muito relevante. Ter essa comunidade ativa, né, e prática aplicada. Tá legal, Cris, entendi tudo, muito bacana o conceito, mas e aí, no dia a dia? Como é que a gente aplica isso? Como é que a gente aplica esse framework? Como é que a gente aplica esse conceito? Então, trazendo um pouco, né, do que vai ser a Risk School. Então, para quem estiver interessado, a Giovana aqui no final vai colocar um link para a gente, para quem quiser mais informações poder baixar o material completo. Mas vai ser uma plataforma de aprendizagem, né? Imaginem uma Netflix de aprendizado, onde eu entro e vou acessar o que eu tenho mais interesse, quais são as dúvidas. Vão ter todos os encontros, vão ser síncronos, gravados, então vocês vão poder levar todas as dúvidas, todas as questões ali em tempo real. Tem um percurso, né, com uma certificação para ir validando o seu nível de conhecimento nas áreas em que a Risk School vai estar abordando. A gente vai ter o Alberto aqui, que vocês viram falar logo no início da nossa conversa, né? Um profissional extremamente qualificado, referência, que tem uma série de certificações extremamente relevantes. A gente vai ter alguns professores que estão aqui com a gente, especialistas que, nas suas áreas de conhecimento, têm todo o know-how para poder trazer a sua experiência. A gente vai ter diferentes pacotes de assinatura, individuais ou para a empresa. Então, querendo mais detalhes, coloquem aí. E só para dar um gostinho aqui, né, do que é esse espaço, então vejam, teremos encontros técnicos, onde a gente vai trazer ali um pouco do conceito, teremos cases e práticas aplicadas. Então, tá, legal, entendi o conceito, Cris, mas como é que isso aplica na prática? E teremos mentorias, que são aqueles espaços onde vocês vão trazer as questões de vocês, e a gente vai trabalhar em cima dessas questões que vocês trouxerem. Teremos cursos também, teremos eventos presenciais, enfim, uma série de iniciativas e atividades que, de fato, vão conseguir colocar vocês conectados com tudo que tem de mais atualizado na área de IA, de governança, né, de riscos. Eric dando aí uma sugestão para a gente, né, da certificação. Anotado aqui, Eric. Obrigada pela sua contribuição. E era isso, pessoal. Então, para quem quiser, aqui a gente tem o QR Code com acesso à Risk School, Giovana já colocou aí. E agora eu vou chamar o Alberto para a gente abrir aqui para as perguntas que vocês mandaram durante aí a nossa conversa. Alberto, está contigo. Obrigado, Cris. Obrigado. Olha, o pessoal está bastante ativo aqui no chat aí, com um monte de
contribuição, perguntas, dúvidas. A gente não tem muito tempo, não, mas vamos tentar dar uma condensada aí. Eu acho que vocês já, Fernando, o doutor Burgui também, pode ficar à vontade aí de acompanhar o que, na verdade, a gente já apresentou. Mas a ideia assim, o Eric colocou aqui uma provocação interessante sobre a questão do uso de inteligência artificial, que uma pesquisa aponta que ainda não se teve aí o ganho de produtividade, né? E aí, Eric, quando a gente olha uma pesquisa dessa, do nosso lado, às vezes a gente até chega a ficar um pouquinho surpreso, né? Porque afinal, a gente que é hard user de inteligência artificial sabe que de fato, né? A gente tem muito ganho. Tarefas que a gente antes fazia e levava horas e algumas até dias, a gente consegue hoje fazer em questão de minutos, né? Coisas muito rápidas. Isso a gente tem visto, mas eu acho que a grande provocação é que isso ainda acontece numa escala talvez individual, e o que tem de fato ganho de produtividade não é o uso da IA como uma ferramenta, mas a reinvenção dos processos, a nova forma de fazer, né? E eu acho que tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, governança de IA, né? Porque é a partir da governança que a gente vai conseguir trazer de cima para baixo direcionamentos estratégicos para toda a organização, né? A gente viu, por exemplo, nesse caso lá dos Emirados Árabes, é uma definição estratégica de governo, né? Então, assim, os servidores públicos, o pessoal de governo, vai ser, de uma certa forma, treinado, capacitado, motivado, provocado para que se mude o paradigma, né? Que a gente possa ver na inteligência artificial realmente aí um assistente, um advisor, uma capacidade muito rápida de fazer coisas que a gente fazia de uma determinada maneira, de outra maneira. Mas sempre pensando nesse caso da governança, né? Numa situação onde antes eu decidia sozinho, agora eu posso decidir com o apoio de algoritmos ou com o apoio de ferramentas, né? E no limite, né? A gente vê aí os carros autônomos durante a guerra aí, armas autônomas, e aí, nessa situação da autonomia, aí, o pessoal tem muito a preocupação de ter aí a intervenção humana para decisões aí mais perigosas, né, como o doutor Fernando trouxe. Aí eu aproveito até citando aí o doutor Fernando Borghi, teve uma dúvida logo no início aí, um pouquinho sobre o PL 2338, como é que se vê aí o PL, o status atual, o momento, o que vem por aí, o que a gente precisa se preocupar. Obrigado, Alberto. Olha, o PL 2338 ele é um entre alguns outros, né? Vários parlamentares têm proposto questões sobre isso. Inclusive, recentemente eu tive numa reunião com um cliente da área de saúde para falar sobre um PL que trazia ali uma avaliação preliminar, periódica e externa, uma auditoria externa, que toda empresa que utilizasse sistemas de uso crítico deveriam fazer, o que obviamente traria um custo grande para as empresas e o que claramente já está compreendido no PL 2338. De modo que muitas dessas propostas que existem sobre inteligência artificial, elas estão compreendidas no 2338. Por isso que o 2338 talvez é o que esteja mais avançado, né? Então, ele ainda está em discussão, né? Ele passou do Senado recentemente, mas ainda não foi aprovado, né? Com esses assuntos todos de eleição esse ano, não sei se isso andaria esse ano, talvez no próximo ano, quando os ânimos políticos se amainarem e o assunto de inteligência artificial voltar, ou então se acontecer alguma notícia, né? O parlamentar ele acaba sendo movido muito por uma notícia, mas o que tem mais probabilidade de ser aprovado é o 2338, né? Que já passou por muitas discussões, já passou na audiência pública, então a gente espera que ele seja aprovado aí, se não esse ano, no próximo ano. Beleza, Fernando, beleza. Agora, para o seu xará, o Fernando Neri, aqui, eu acho que tem uma pergunta do André que fala se todas as ações dos agentes e dos subagentes devem ser documentadas. Isso tem a ver aí com prestação de conta. Fernando Neri, se você puder pegar essa pergunta para você aí, ó. Tá, beleza. Pessoal, eu peguei aqui várias perguntas, só um minutinho, eu vou responder aqui Vou responder no varejo aqui todas elas. Peguei 4 perguntas, 5, 6 perguntas
Pronto. Então, 6 perguntas. O Leonardo perguntou: temos alguma métrica ou métricas relacionadas ao monitoramento do processo de governança? Boa pergunta, Leonardo. O princípio da métrica é bem parecido com a métrica da LGPD, tá? Então, se eu tenho um processo de registro e inventário de sistemas, se os sistemas estão inventariados, se os sistemas inventariados estão com análise de risco feito, que uma vez que tem análise de risco feito, se as ações foram executadas, existe um caminho, né? Ou seja, de quais são as ferramentas e os instrumentos que você precisa ter. Eu preciso ter um fluxo de gestão de incidentes, automatizado ou não, eu preciso ter uma definição de fluxo como que é. Então, sim, temos métricas, a gente pode falar sobre isso. Eu propus aí, eu até mandei o link da minha apresentação, se alguém quiser, ou seja, é o nosso negócio falar sobre isso, né, com o mercado. Então, as empresas que quiserem uma apresentação sobre isso podem entrar em contato com a gente, comigo, com a Giovana, com a Cris, com qualquer pessoa da Módulo, ou preencher o formulário e nós vamos procurá-los para isso. A Eduarda perguntou: quais os mecanismos de contingência e controle têm sido adotados para mitigar risco no uso de IA em processos decisórios automatizados, especificamente em esteiras críticas como crédito? Olha só, o primeiro princípio de contingência e controle é o inventário. O inventário é a base de tudo. E é importante que o inventário é a base de tudo. Na ISO, é a base de tudo nas regulamentações do Banco Central, na LGPD, ou seja, a essência é você dominar aquele processo. A essência da governança é o domínio, ou seja, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que eu tenho. Então, quando você vai olhar a contabilidade, eu preciso ter o inventário da contabilidade, né? Quais são as contas que estão ali, como você está tratando. Então, o principal mecanismo, Eduarda, é o inventário. A partir do inventário e da avaliação de riscos, né, e da gestão de risco, você tem um conjunto de elementos heterogêneos de coisas que você precisa fazer. Então, o principal realmente, a partir do inventário e da avaliação de riscos, você vai começar realmente a ter mais. Precisa partir deles. Se não partir deles, as coisas não adiantam. Você solucionar problemas pontuais. Às vezes eu vejo alguém falando: mas eu vou contratar aqui um sistema de avaliação de impacto algorítmico ou uma consultoria. Beleza, vai para cuidar de quê? Você não fez o inventário ainda. O Marcelo falou que é difícil, né, explicar que governança não é gestão para os empregados das empresas. Marcelo, eu acho que aquela ampulheta lá do IBGC ajuda bastante, tá? Eu tenho usado bastante para isso aí, e aí, obviamente, não vai ser de uma hora para outra, mas aos poucos você vai internalizando e mostrando. Porque uma coisa que ocorre realmente é o seguinte: todo mundo quer estar na governança porque é bacana. Só que a grande maioria, 90%, está na gestão. A operação de TI está nos comitês com apresentação de métricas e comitês de apetite ao risco, legal, o Rolf falou, entregas críticas ou regulatória. É uma disciplina como qualquer risco. Mas só que é uma disciplina, Rolf, que muda o tempo todo, tá? Toda semana tem novidade, tem elementos diferentes, tem novas formas de avaliar o risco, tem novos algoritmos, tem novos impactos, e acontece o seguinte, cara: a IA está escondida. Na área de saúde, por exemplo, praticamente todos os equipamentos têm ou terão IA a curto prazo. Então, você precisa realmente buscar e fazer uma varredura, né, e entender realmente aonde que está a inteligência artificial. O Vladimir perguntou se existe diferença entre os processos e boas práticas de governança de IA generativa e para os agentes autônomos de IA, LLM, né? Cara, é o seguinte: a IA generativa ela é um elemento importante na governança, porque ela é, vamos dizer assim, a cara da IA. Se você perguntar para 100% das pessoas o que é IA, a maioria vai responder que é, por exemplo, o ChatGPT, ou é a Nano Banana, ou é Gemini, ou é Grok, alguma coisa assim. Ou seja, eles vão estar olhando realmente para IA generativa. Então, é muito importante, porque uma vez que você precisa engajar as pessoas, que você precisa trazer conhecimento para as pessoas, realmente é importante você enxergar a IA generativa como um elemento não só de risco, mas também como um instrumento de comunicação. E a pergunta para o André, que tem uma resposta importante, tá? Ele falou: todos os agentes e subagentes devem ser documentados. Cara, a palavra agente é dúbia na IA, porque ela tem lá o agente do LLM, né? Você monta um agente, ou monta um skill, ou qualquer coisa parecida,
e tem o agente de IA, que é o par do agente de tratamento da LGPD, ou seja, são os desenvolvedores, são os implementadores. Então, a pergunta todas as ações dos agentes e subagentes devem ser documentadas? Se você está falando de agente do LLM, a resposta é sim. Se você está falando de agente da IA, né, ou seja, de tratamento de IA ou desenvolvedor, a resposta também é sim. Então, você precisa ter questionários específicos. Tá? Para avaliação de fornecedores, a gente já tem um questionário preparado para avaliar o fornecedor conforme a legislação existente. Tá? Então, tem boas aplicações isso aí. É o que eu falei para vocês. Entre em contato, e a gente está à disposição de vocês para fazer apresentações. Obrigado, Fernando. O André complementou aí dizendo que são os agentes de LLM. Então, na verdade, até na lei, e na própria lei europeia, André, na verdade, o pessoal fala genericamente aí de sistemas de IA, né? Então, seja lá o que for, em termos de estrutura e arquitetura tecnológica, os sistemas de IA, eles precisam ser inventariados, como bem reforçou o Fernando Neri, até porque as leis são baseadas no conceito de classificação de risco, como o doutor Fernando apresentou. Então, você precisa... Como é que você vai classificar aquilo que você não sabe que existe, né? Então, precisa ter um bom inventário, né? E aí essa documentação de classificação de risco, e no enquadramento da classificação de risco, então, parte-se então aí para os mecanismos de tratamento, mitigação e controle necessários que, baseado na lei, pode ser que riscos mais baixos você possa aceitar o risco, riscos extremamente elevados, na verdade, você precisa evitar aquela operação, não pode funcionar daquela forma, né? Então, é um pouco nessa linha que, inclusive, lá na Risk School, a gente está elaborando alguns cases interessantes, aí, como apresentou a Cris, casos práticos, né? Porque a gente está pensando, né, em termos de coordenação técnica do conteúdo que a gente vai apresentar aí no formato, né? Não é apenas curso, tem curso também, mas tem workshop, tem mentoria, tem lives, tem, enfim, diversas outras atividades, tem certificação. E aí, Cris, eu vou pegar a deixa aqui, olha, não quero dar nenhum spoiler, não, mas o Eric deu uma sugestão, será que não é o caso da Módulo repensar aquela ideia de criar aí uma certificação para inteligência artificial, para governança de inteligência artificial? Pega essa deixa aí, fala um pouquinho. Eu vi aqui que o Eric colocou. Sim, a gente vai ter um processo de certificação dentro da Risk School. Na verdade, a gente está olhando para 2 lugares, né? Um é essa certificação das formações, então a gente vai ter cursos básicos, cursos avançados, né? Porque a gente entende que para o mercado isso ainda é relevante. Então, você vai ter certificações dessas temáticas específicas, mas a gente também está trabalhando numa certificação de níveis, né? Então, a partir do momento em que você está lá dentro, participa, troca na comunidade, a gente vai criando um sistema ali de pontuações para que a gente tenha essas certificações em níveis e até para poder ajudar, né? Porque como a gente fala de um espaço de aprendizagem contínua e de aprendizagem colaborativa, é importante que vocês criem esse fluxo também de aprendizagem entre pares. E saber se uma pessoa, qual o nível de certificação dela, ajuda a gente também a entender quão experiente ela é para poder nos ajudar com algumas demandas. Então, sim, a gente vai ter certificação. A gente está aqui finalizando. Em breve, a gente pretende já estar mostrando a plataforma para vocês. E é isso. E aí, ó, a bola. Aí a sugestão: Associate Professional Expert. Boa. E a gente vai ter, sim, esse processo para vocês, porque a gente entende que isso é relevante para o mercado também, né? Obrigado, Cris. A gente já passou um pouquinho do horário. Eu vou pedir, então, para o doutor Fernando Burgui fazer as considerações finais aí. Depois, Fernando Neri encerra esse nossa live para não invadir muito o horário de almoço de vocês. Vai, doutor Fernando. Muito obrigado aí pela sua participação. Sempre brilhante aqui. Valeu, Alberto. Valeu, Fernando. Valeu, Cristina. Obrigado a vocês pelo convite. Gosto sempre de lembrar que esse webinar da Módulo é muito importante, principalmente por aquela questão do monitoramento que a gente falou, né? A manutenção aí da governança. O que está acontecendo no mundo? O que a gente precisa prestar atenção no quê? Sempre a gente encontra esses pontos no webinar da Módulo e é sempre muito informativo. Recomendo sempre para todos os meus amigos que cuidam desses problemas para participar
do webinar da Módulo, porque realmente frutifica muito assim, o nosso trabalho semanal, diário. Então, queria agradecer a todos. Vamos manter aí as atenções voltadas para os PLs. Com certeza a inspiração vem sempre da Europa, né, nessa parte de regulação, e ficar de olho aí nesses próximos anos em relação ao que a gente vai precisar fazer de fato para poder estar de acordo, né, com o que prevê a lei. Então, muito obrigado a todo mundo pelo convite e até a próxima. Legal. Bom, só pegar ali a tréplica falando dos agentes, né? Porque é essencial você monitorar e acompanhar os agentes de IA, né? As empresas, fornecedores, desenvolvedores, implantadores, mas também os agentes de LLM. As ferramentas corporativas de LLM têm monitoramento para isso, geram estatística, tá? Nós, inclusive, temos até um tarifador, ou seja, por quê? Porque você vai usando IA, você vai usando tokens, e quem é que paga esse token? Como que fica esse orçamento aí? É possível também você fazer esse tipo de avaliação. Então, pessoal, agradeço a todos, estamos à disposição de vocês. Esse é um tema aí que a gente tem pesquisado há bastante tempo. Eu sempre falo que para a minha equipe, que quando você vai tratar de assunto novo, isso é um exercício de humildade. Ou seja, porque toda hora vai aparecer coisa que você não sabe. Você tem que admitir que não sabe, tem que aprender, porque daqui a pouco você vai tropeçar em outra coisa que você não sabe também. Então, você vai aprender muito, e quanto mais você aprender, mais você vai descobrir que não sabe. Esse princípio da governança em IA, eu acho que é importante baixar a poeira dentro da organização. Então, à disposição, tá? Quem estiver falando sobre esse assunto, quiser chamar a gente para fazer uma apresentação e mostrar como que nós conduzimos isso, eu acho que a gente tem bastante coisa para agregar. Obrigado a todos, bom fim de semana. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana a todos aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.